Olá, queridos, bem-vindos de volta. Nosso último bloco agora sobre a lei de Deus. Vamos falar um pouco sobre interpretação da Bíblia. Qualquer documento escrito, compreendido, para poder ser compreendido, ele deve ser interpretado. Por exemplo, nós no Brasil temos a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Da Constituição Federal, que está no topo da pirâmide, as outras leis, lei ordinária ou complementar, decretos, regulamentações, resoluções, atos normativos e todas as coisas que estão abaixo, todas elas devem se submeter ao crivo da Constituição Federal que está em cima. No Brasil, quem diz a interpretação final sobre a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. No nosso país, o Supremo, então, não é que ele está acima da Constituição, mas ele está externo à Constituição e ele dá a última palavra sobre a Constituição. A Bíblia não é assim. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela é o seu Supremo Tribunal Federal, A Bíblia é a sua própria intérprete. Essa é a primeira regra, a regra principal da hermenêutica bíblica. Isso significa o quê? Que o que é obscuro numa determinada parte da Bíblia deve ser interpretado à luz de alguma outra coisa que seja mais clara. A gente não pode nunca colocar uma palavra contra outra. A Bíblia não tem contradições. Então, se algo obscuro, algo aparentemente contraditório, na verdade, ela não é contraditória. Nós precisamos entender e lançar mão de técnicas interpretativas de modo a harmonizar as Escrituras. Cada texto deve ser compreendido também à luz do seu contexto. Eu não posso pensar um versículo sem que o contexto seja compreendido também. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos para Filipenses 4:13. Muito conhecido e, às vezes, um pouco mal interpretado. Vamos lá, Filipenses 4:13. Olha o que diz. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, provavelmente, eu não sei de você, mas eu já ouvi palavras do tipo: você pode, você é capaz, você é maravilhoso, Ou então, você pode todas as coisas, Deus te fortalece, você pode tudo, você é invencível. Na verdade, essa é uma palavra errada, pensada a partir de um versículo sem sem analisar o seu contexto. Teólogos da prosperidade, por exemplo, dizem que você não vai passar privações, não vai passar necessidades, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Apóstolo Paulo diz exatamente o contrário, quer ver? Esse é o versículo 13. Mas vamos começar a ler a partir do 10, porque ele, na verdade, ele está dizendo, desde o 1, olha, irmãos, tenho saudade de vocês, que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes. Aí ele fala no versículo 2, olha, eu rogo, eu peço a Evódia e a Sintique, que são duas irmãs lá que estavam brigando, que vivam em harmonia no Senhor. E aí ele fala, sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Quer dizer, olha, você, meu companheiro, ajude essas moças aí a se darem bem, porque o que elas estão fazendo está prejudicando a igreja. E aí ele fala no versículo 4, alegrem-se no Senhor. Aí ele fala no versículo 5, a amabilidade de vocês seja conhecida por todos, o Senhor está perto. Aí no versículo 6 ele vai dizer, olha, não ande ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus vai guardar o coração de vocês. No versículo 8 ele fala, olha, pensem em tudo que for bom, verdadeiro, nobre, correto. No versículo 9 ele diz, ponham em prática tudo que vocês aprenderam de mim, receberam, ouviram e viram em mim. Me tenham como exemplo. Agora, olha o 10. Aí ele dá um exemplo, por que ele deve ser, Paulo vai dizer, por que ele deve ser um exemplo para aqueles irmãos? Por que aqueles irmãos devem se alegrar no Evangelho, em Cristo, por terem a Paulo como exemplo? Olha o que ele diz.
Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha o versículo 12, o que ele diz. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Você percebe como é absolutamente diferente esse texto quando colocado dentro do contexto? Você tudo pode naquele que te fortalece, não porque nada de mal vai acontecer com você, nada de dificuldades na vida vão acontecer com você. Não, muito pelo contrário. Paulo diz, olha, alegrem-se no Senhor e me tenham como exemplo. Por quê? Porque, olha, eu passei necessidade, sei o que é viver em fartura, sei o que é passar fome, mas acima de tudo isso, eu posso passar por todas essas coisas porque Deus me dá força para passar por todas essas coisas. Ou seja, eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa é a interpretação correta. Você percebe a diferença entre achar que você pode todas as coisas, porque você agora tem Deus e Deus não te faz passar por nenhuma dificuldade, e a diferença entre dizer que você pode passar por qualquer coisa, mas Deus está com você. Então a gente não pode colocar nunca um versículo pinçado longe do seu contexto. Né? Então, assim entendido adequadamente, o único método legítimo, né, de interpretação da Bíblia é o literal. Nós temos que ler a Bíblia como lemos um livro. Um substantivo deve ser tratado como substantivo, um verbo deve ser tratado como verbo. Quer dizer, todas as formas de redação usada na Bíblia devem ser respeitadas. Poesia tem que ser tratada como poesia, parábola como parábola, hipérbole como hipérbole. Jesus fala, olha, é melhor você arrancar um olho e entrar no reino do que se perder com os dois olhos, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca o seu olho. Obviamente, ele não está dizendo para a gente se automutilar. Né? Ele está dando Jesus falava muito por esses exageros. Né? Então, não podemos... Então, nós temos que entender, mesmo interpretando literalmente, o que aquela figura de linguagem quer nos comunicar. Né? O fato de haver fábulas, parábolas, hipérboles, poesia, não significa que nós abandonamos a interpretação literal. Nós interpretamos literalmente a partir dessa lógica, né? A Bíblia nunca é ilógica. As leis da lógica governam também a interpretação da Bíblia, né? Então, isso até é uma questão de senso comum, né? Nós temos que respeitar o tipo de texto em que nós estamos tratando. Né? E a Bíblia deve ser tratada como um livro todo. Então, nenhum versículo pode estar em desacordo com o seu contexto, e nenhuma ideia, ou texto, ou contexto deve estar desassociada do restante da Bíblia. Né? Por exemplo, narrativas, elas têm que ser interpretadas à luz das passagens de ensino. Por exemplo, a história de Abraão oferecendo Isaque no Monte Moriá pode sugerir para um leitor mais apressado de que Deus não sabia que Abraão tinha uma fé genuína, de que Deus precisaria ser testado, de que ele precisaria tomar prova, de que Deus não conhecia o coração de Abraão, quando, na verdade, Abraão passa por um teste para que Abraão entenda quem Deus é. Porque a Bíblia nos mostra nosso Deus sendo onisciente. Como um Deus onisciente pode não saber alguma coisa? Então, na verdade, o teste de Abraão foi para fortalecer a fé de Abraão e entender os propósitos de Deus na vida de Abraão. E não para que Deus tivesse certeza de que Abraão tinha uma fé. Porque Abraão é homem e Deus é Deus. Deus já sabia quem Abraão era. Né? Outra regra de interpretação, aquilo que é implícito deve ser interpretado sempre à luz do que é explícito, do que aquilo que é claro. Né?
e nunca devemos nos apartar da lógica, né, do bom senso, e assim então nós estaremos interpretando corretamente a palavra de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre a interpretação pessoal das Escrituras, né? Dois grandes legados nós recebemos da Reforma Protestante, que foi o princípio da interpretação pessoal da Bíblia e a sua tradução para a linguagem do povo. Lembremos que, antes de Lutero, todas as traduções da Bíblia não havia tradução, né? Toda a Bíblia era escrita em latim apenas, e apenas o clero detinha o conhecimento. O povo todo era analfabeto, apenas o clero era alfabetizado, em sua grande maioria, né? E as missas eram em latim, a escritura sagrada era em latim, e o povo não entendia. O povo simplesmente ia à igreja, recebia os sacramentos e aquilo era suficiente na cabeça do povo e na cabeça do clero. Mas o que Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, e as pessoas então passaram a entender no seu próprio idioma as verdades da palavra de Deus, né? Antes disso, Wycliffe tentou traduzir a Bíblia para o inglês, mas a igreja condenou a fogueira por conta disso, né? Olha o que Lutero disse sobre a autoridade da Bíblia estar acima da autoridade da igreja e do Papa. Olha o que ele declarou: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, minha consciência continuará cativa da palavra de Deus. Não aceito a autoridade de papas e concílios porque tem se contraditado. Não posso, nem quero retratar-me, porque ir contra a consciência não é certo e nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Então Lutero, quando foi, depois das 95 teses, depois que ele afixou lá no castelo de Wittenberg, ele foi perseguido e foi convidado a se retratar de tudo aquilo que ele tinha dito, né? Que o Papa não é infalível, que não se pode vender perdão, não pode se fazer indulgência, né? Vender indulgências, e tudo aquilo que a gente já sabe que motivou a Reforma Protestante. Ele foi convidado, né? Forçado a se retratar, e ele disse: olha, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Os papas e os concílios últimos têm sido totalmente contraditórios. Então, ou a verdade está num, ou a verdade está no outro. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus. É isso que Lutero fez, é isso que Lutero falou. Então, a consequente tradução da Bíblia para o vernáculo, né, para a língua falada do povo, teve dois efeitos, né? Primeiro, tirou o direito exclusivo de interpretação da Igreja Católica Apostólica Romana. O povo não ficou mais à mercê das doutrinas inventadas por Roma, e o povo ia, né? O povo estava acostumado e doutrinado nessa forma, né? Obedecer ao sacerdote, ir à missa, participar de uma reunião, participar de um culto, sem entender até o porquê de tudo aquilo, né? E colocou, então, a interpretação da Bíblia, né, nas mãos do povo. Essa mudança foi mais problemática, inclusive, né, levou aos mesmos excessos nos quais a Igreja Romana estava envolvida. Por quê? Porque a interpretação pessoal, ela pode fazer com que aconteçam esses erros que nós acabamos de falar, por exemplo, sobre Filipenses. A interpretação, a leitura, o livre-exame deve ser feito, mas a interpretação, ela não pode ser... você não pode colocar as suas ideias no texto, né? O texto precisa falar com você, né? E interpretações subjetivas do texto podem fazer com que elementos fundamentais da fé sejam afastados, e isso é perigoso, né? O subjetivismo é o grande perigo da interpretação pessoal. Precisamos, então, ter equilíbrio, né? Não significa também, né, interpretação pessoal não significa também que o povo de Deus tenha o direito de interpretar a Bíblia da maneira que entende. É o que nós estamos falando, né? Juntamente com o direito de interpretar a Bíblia, isso deve ser feito de forma correta, né? Os crentes têm liberdade de descobrir as verdades das Escrituras, mas eles não estão livres de fabricar as suas próprias verdades. E é um limite meio tênue. É por isso que nós temos
Por isso que os pastores precisam estar preparados, é por isso que precisamos estudar, é por isso que nós precisamos nos dedicar ao ensino, ao estudo das Escrituras, é por isso que tudo que o pastor fala no púlpito você precisa conferir, você precisa conhecer a palavra de Deus, e eu me coloco justamente nessa posição. Eu não quero falar de mim nada do que a palavra de Deus não diga, né? E como que a gente pode entender, então, qual seja uma interpretação que não seja subjetiva da minha própria cabeça? Uma boa leitura é a interpretação baseada também na tradição da igreja. Veja, o católico apostólico romano, né, a igreja católica, ela coloca em pé de igualdade a tradição e a escritura. E ainda o magistério da igreja. São 3 fundamentos da igreja católica. A tradição oral, segundo a igreja, trazida de geração em geração, a própria Bíblia escrita e o magistério, né? O Papa nas suas encíclicas, o ensino, os catecismos, tudo isso que a Igreja Católica oferece, eles entendem que isso é palavra de Deus. Nós protestantes entendemos que só a Bíblia é a palavra de Deus. Todavia, a tradição ela não deve ser desprezada. A tradição não é palavra de Deus, mas a tradição deve nos ajudar a nortear a nossa interpretação da palavra de Deus. Então a gente não pode vir com uma interpretação completamente nova. Por exemplo, tradicionalmente, a parábola do filho pródigo, por exemplo. A parábola do filho pródigo nos mostra claramente um pai amoroso que tinha 2 filhos. Um pegou todos os seus bens e se mandou, né? Pegou sua parte na herança e se mandou. O filho mais velho ficou ali. Mas quando o filho mais novo volta, o filho mais velho fica ressentido, né? Puxa vida, o filho mais novo gasta seu dinheiro com prostitutas e vive de forma completamente absurda, e agora vem e o senhor ainda faz, né? Falando para o pai, o senhor ainda faz um banquete, um churrasco aí para ele. Que história é essa, né? E nos mostra essa parábola, tradicionalmente, entende-se que o filho mais velho é Israel, o filho mais novo é a igreja. Né? Essa interpretação é uma interpretação, porque a parábola do filho pródigo é uma parábola, é uma história, não é algo que aconteceu. Então, foi usada essa parábola do filho pródigo para explicar verdades eternas que Jesus estava explicando. Nos mostra ali tantas coisas, né? O Pai, que é Deus, sempre perdoando aquele que volta e se arrepende, e ao mesmo tempo o filho mais novo sendo a igreja, né? O filho mais velho sendo Israel, né? Agora, não podemos de forma nenhuma aceitar uma interpretação absurda que eu ouvi, por exemplo, desse texto, dizendo que você pode ter gasto toda a sua vida e que quando você se achega a Deus, Deus restitui tudo aquilo que você tenha perdido. Veja, colocando uma interpretação econômica, financeira em cima de uma história que não tem nada a ver com dinheiro. Percebe? É uma interpretação que foge completamente da tradição, foge completamente até do bom senso. Então, buscar um entendimento objetivo das Escrituras de maneira nenhuma reduz a Bíblia a algo frio, abstrato, de maneira nenhuma. Né? O que a gente está fazendo é buscar entender o que a palavra diz no seu contexto, né, antes de aplicar para a nossa vida. E o Espírito Santo nunca vai agir contrário à interpretação correta da palavra de Deus. Ele nunca vai fazer com que algo faça sentido na sua vida baseado numa interpretação completamente tresloucada da palavra de Deus. Né? A Bíblia tem um único significado correto. Nós temos o direito de interpretá-la, mas não temos a liberdade para inventar interpretações. Precisamos, junto com o direito de livre exame, nós temos que ter a obrigação de interpretá-la de modo correto. Né? É isso. Vamos aqui para, então, o resumo da aula de hoje. A reforma deu à igreja uma tradução da Bíblia em uma linguagem comum, né? E cada crente tem o direito e a responsabilidade de interpretar a Bíblia pessoalmente. A própria Bíblia diz o seguinte, né? Que nenhuma profecia é de particular interpretação.
né? A palavra de Deus diz isso. E isso significa que eu não posso, ao meu bel prazer, ler o texto e achar que aquilo é algo que não, na verdade, não tenha sido dito. É claro que, baseado nos escritos antigos, que foram destinados a determinado povo, né? Verdades e princípios eternos emergem da palavra de Deus e se aplicam à nossa vida. Né? Por exemplo, quando Paulo fala que o servo deve obedecer ao seu senhor, porque agora já em Cristo não há mais escravo, nem livre, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, Paulo não está defendendo a escravidão. Paulo está dizendo, olha, se você é livre, agradeça a Deus pela sua liberdade. Se você é escravo, tiver oportunidade, busque a sua liberdade. Todavia, você permanecendo escravo, você trabalhe para o seu patrão, né? Trabalhe para o seu dono, como se estivesse trabalhando para Deus. Isso, de maneira nenhuma, se aplica nos dias de hoje em termos de, então eu posso ter escravos. Não, é uma loucura pensarmos assim. Como nós entendemos isso hoje? Que nós, empregados, devemos trabalhar para o nosso patrão como se estivéssemos trabalhando para Deus. Deus vai nos honrar. E patrões que são crentes devem tratar os seus empregados de forma digna, honesta e respeitosa, né? Porque em Cristo todos são iguais, apenas desempenhamos papéis diferentes. Percebeu a diferença? Então a interpretação pessoal não equivale a uma licença para o subjetivismo, né? A gente não pode fazer as coisas da nossa própria maneira. Embora cada texto bíblico tenha uma múltipla aplicação, ela tem um único significado correto. Ela pode se aplicar na nossa vida de diversas formas, mas um único significado correto ela tem. Ela não tem vários significados. Aquilo que está escrito e tem um único sentido. A carta de Paulo aos Coríntios foi para resolver problemas pontuais naquele contexto. E, por exemplo, o que ele fala acerca dos dons espirituais, por exemplo? Né? Ele regula a utilização dos dons espirituais na igreja de Corinto, porque era uma igreja infantil, uma igreja carnal, mas uma igreja que tinha todos os dons. Como pode isso? Paulo então vai dizer, olha, no tratamento das línguas vocês façam assim. Na hora de profetizar, façam assim. Na hora de se reunir para a ceia, vocês esperem uns pelos outros. Né? Paulo está falando, regulando a questão da ceia, mas não apenas fazendo aquela igreja estava com problema de tratar isso. Hoje em dia nós não temos, na maioria das vezes, nenhum problema organizacional na hora de celebrarmos a Santa Ceia. Né? Mas os princípios estabelecidos por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, servem para nós hoje. Como? Esperar uns pelos outros, para juntos partilharmos da comunhão, né? Que é um momento de profunda comunhão e exame diante de Deus da nossa situação. Né? Podemos não estar na bagunça que os coríntios estavam, mas a seriedade daquele momento e a comunhão profunda com o Espírito Santo e com os irmãos que nós temos na Santa Ceia, ela permanece, porque isso extrai-se como aplicação do texto. Amém? É isso, espero ter ajudado você a entender um pouco sobre interpretação da Bíblia, cânon e tudo o que nós tratamos hoje aqui. Qualquer dúvida que você tenha, nos procure pelas redes sociais, pela plataforma em que esse vídeo vai estar sendo veiculado, e juntos prosseguimos então em conhecer melhor o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.